Olá! Hoje a gente vai analisar uma mudança que está dando o que falar no cenário fiscal brasileiro. É que tem uma nova lei que pode colocar em risco um dos regimes tributários mais famosos do país, o Simples Nacional, principalmente para quem tem rendas mais altas. Ok, vamos lá, direto ao ponto com a pergunta que está tirando o sono de muito empreendedor e contador por aí. Aquela famosa isenção de dividendos para as empresas do Simples Nacional acabou? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa confusão toda, primeiro a gente precisa conhecer o protagonista dessa história, um imposto novinho em folha que acaba de ser criado. Tudo começa com a Lei 15.270. É ela que institui o chamado Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. É bom guardar bem esse nome, IRPF mínimo, porque ele é a peça-chave de toda essa discussão. Mas, afinal, o que é esse IRPF mínimo? Pensa nele como uma rede de pesca, só que com a malha bem mais fina. Ele foi desenhado para pegar a totalidade dos rendimentos de uma pessoa. E quando eu digo totalidade, é tudo mesmo, inclusive aquelas receitas que antes passavam batido na declaração, como a distribuição de lucros e dividendos. E é exatamente aí que o Simples Nacional entra na história. A grande questão é se essa nova lei simplesmente passa por cima de um benefício que existe há anos. Vamos voltar um pouquinho no tempo para lembrar. A Lei Complementar 123 é a que, historicamente, garante a isenção do imposto de renda sobre os lucros e dividendos que as empresas do Simples distribuem para os sócios. Isso é, ou era, um pilar no planejamento de muitos negócios. E aí, do outro lado do ringue, chega a nova Lei Ordinária 15.270, que, como a gente viu, diz com todas as letras que vai ter sim tributação de dividendos por meio desse novo IRPF mínimo. Então, peraí, uma lei isenta e a outra tributa, como é que fica? Bom, aqui é que o nó aperta. Normalmente, uma lei complementar, como a 123, teria mais peso na hierarquia das leis. Só que muitos especialistas acreditam que a nova lei, a ordinária, é que vai prevalecer. E por quê? Porque ela é mais recente e, o principal, é muito específica sobre a tributação de dividendos. É como se fosse a lei nova e específica contra a lei antiga e mais geral. E nesse tipo de embate, a especificidade costuma levar a melhor. Bom, com esse cenário de provável tributação na mesa, a pergunta seguinte é bem óbvia. No fim das contas, quem é que vai ser afetado por essa mudança toda? O número mágico, ou trágico, dependendo do ponto de vista, é este aqui, R$ 50 mil. O imposto novo foi feito para mirar em pessoas físicas, que recebem rendimentos mensais, somando todas as fontes, acima desse valor. Se a renda total passar desse teto, o IRPF mínimo entra em campo. E não se trata só do dono de uma única empresa no Simples, não. O foco é em quem tem uma renda global elevada. Isso pode incluir, claro, empresários do Simples com altas receitas, mas também pessoas que são sócias em várias empresas, investidores com diferentes fontes de renda e até mesmo assalariados com uma remuneração muito alta. O que conta é a soma de tudo. Essa mudança não afeta só o bolso do contribuinte, não. Ela cria uma onda de desafios novos para a área contábil e para o planejamento fiscal das pessoas. O tamanho do impacto fica muito claro nas palavras dos especialistas. Eles dizem que a nova lei, e aqui eu abro aspas, modifica substancialmente o planejamento fiscal de micro e pequenos empreendedores. Traduzindo, a regra do jogo mudou e mudou feio, principalmente para quem tem receitas mais altas e contava com a antiga isenção dos dividendos. Para os contadores, o cenário também se transforma. A tendência é que a demanda por aquelas declarações mais simples e automáticas diminua. Por outro lado, a necessidade de um serviço especializado, quase uma consultoria, vai aumentar. Vai ser preciso fazer uma análise muito mais profunda da renda global da pessoa e, claro, reorganizar os processos do escritório para lidar com essa nova complexidade. Então, o ponto crucial é este. O que antes era uma regra clara de isenção, agora se tornou uma área meio cinzenta que exige uma camada extra e bem grossa de análise. Manter a conformidade fiscal para altas rendas no Brasil, sem dúvida, ficou mais complexo. E tudo isso nos leva à reflexão final. Com a chegada desse tal IRPF mínimo e esse risco enorme sobre a isenção de dividendos, a grande pergunta que fica no ar é: para o empreendedor de alta renda, o regime que nasceu com a promessa de simplificar, o Simples Nacional, ainda faz jus ao nome?